Olá pessoal, bom dia. Vim falar hoje, comentar aqui a questão da falta de mão de obra, né? A gente está vendo aí todos os empresários e todos os empreendedores, né? Não são só os grandes empresários, mas todos os empreendedores, né? Desde o pequeno ao mega empresário, hoje sofre no país com a falta de mão de obra, escassez de mão de obra, né? Não só mão de obra qualificada, né? Como gerentes, diretores, engenheiros, né? Profissionais liberais, mas também a base, né? O cara da mão na massa ali, né? O padeiro, né? Dizer assim, né? O faxineiro, o servente, o pedreiro, né? O pintor, o vigia, o segurança, né? O auxiliar administrativo, né? Então, nós vivemos uma fase muito difícil aí em relação à mão de obra, porque não é que esteja faltando gente, né? É porque as pessoas perderam o interesse no trabalho CLT. Isso é um pouco das políticas públicas que nós vivemos ultimamente, né? Muito assistencialismo, né? Muitos direitos e poucos deveres, né? Não que não tenha que ter, vamos dar um exemplo aqui do Bolsa Família, né? É fundamental para a sobrevivência de milhões de famílias, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que não precisa do Bolsa Família, né? Mas é muito fácil se obter, né? As regras são claras, mas não há uma fiscalização, né? Não há como se coibir as fraudes. Então a gente sabe que tem muita pessoa que recebe o Bolsa Família e que não precisa, né? Poderia estar trabalhando aí, mas hoje a realidade é essa. A gente sabe que as pessoas não querem trabalhar mais registradas, né, com carteira assinada, para não perder o auxílio, né? Então isso aí acaba que fazendo com que muitas pessoas se acomodem, não procurem emprego, não queiram trabalhar de carteira assinada, justamente para não perder o auxílio, né? Para vocês terem ideia, a cada mês o governo gasta mais de 13 bilhões de reais com o Bolsa Família, né? Vamos supor aí que um pouco mais que a metade realmente precise, né? Na pior das hipóteses, um pouco mais da metade, né? Então fiz uma conta simples aqui, né? A gente hoje o governo beneficia mais de 20 milhões de famílias, quase 20 milhões e 500 mil famílias, né? Isso aí multiplicando por, vamos botar, 3 pessoas que seja por família, né? Claro que a média deve ser bem maior, né? Então, assim, por 3 pessoas vai dar 61 milhões, mais de 61 milhões de pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família. Numa população hoje estimada em 220 milhões de pessoas, será que praticamente uma a cada 3 famílias precisa do auxílio do Bolsa Família, né? Então esse é uma provocação que eu faço aí para que realmente a gente comece a pensar se realmente precisa de todo esse investimento em Bolsa Família. Porque se a gente tira e há uma fiscalização em cima disso aí, realmente pague para quem precisa, porque muita gente a gente sabe que precisa, né? Muita gente vive principalmente na região norte, nordeste, que não tem oportunidade, pessoas que moram no interior, sem oportunidades, sem estudo, né? Sem infraestrutura, principalmente, né? Que é que eu falo, uma parte desse dinheiro poderia ser usado em infraestrutura, né? Poço artesiano, saneamento básico, asfaltamento de ruas, melhores escolas, melhores hospitais, creches, né? Para se ter uma ideia, se a gente tirar desses 13,6 bi que são gastos por mês, não é por ano, por mês, só com auxílio, se a gente tira 5 bilhões e investe em moradias, por exemplo, o governo conseguiria doar, né, à população mais carente, né, construir e doar de 20 a 25 mil casas ou apartamentos populares, né, para as famílias de baixa renda ou que vivem em condições precárias, né,
à beira de rios, morros, né, favelas e locais que a gente sabe que as condições são mínimas, né? A gente que vive em casas aí sobre palafitas, né, em cima de rios, esgoto, né, então a céu aberto. Então, 5 bilhões por mês investidos em infraestrutura daria para fazer muita coisa, né? Para você ter uma ideia, o orçamento para o Ministério dos Transportes para o ano que vem beira aí 70 bilhões, né? Daria quase o orçamento inteiro do Ministério dos Transportes para a gente fazer casa popular, saneamento básico, que é importantíssimo, né? Investir em escola, né? O Brasil precisa realmente investir numa educação melhor, porque senão a gente não vai sair disso nunca, né? Dessa miséria nunca, né? Porque a população vai aumentando e aí você vai tendo que aumentar o Bolsa Família, os auxílios, né? Auxílio gás, né? Toda família de baixa renda recebe um auxílio gás no valor de R$ 108. Então, assim, hoje a média do Bolsa Família, ela paga R$ 666 por família, né? É a média, né? Então, assim, 5 bi por mês investido em infraestrutura, em casas populares, né? Em saneamento básico, né? Asfaltamento de ruas, na escola, daria para fazer muita coisa, gente. 5 bi por mês dá para fazer muita coisa, se o governo quisesse, né? Mas não, esse dinheiro é mais fácil comprar voto, né? Porque nada mais é que um programa, o maior programa mundial de compra de votos. E não ajuda nada a população, não ajuda em nada a economia do país, né? A gente vive aí um déficit de mão de obra que as pessoas, assim, aí o governo vem com essa história de o menor índice de desemprego. Claro, olha o recorde de pessoas recebendo Bolsa Família, porque quem recebe Bolsa Família não entra nessa estatística de desemprego, não está procurando emprego, né? A grande maioria não procura emprego. Então, e quando procuram, querem trabalhar sem ser registrado, né? Então, assim, como que as empresas vão conseguir dar trabalho para as pessoas sem assinarem a carteira de trabalho, né? Sem o registro, sendo que o Ministério do Trabalho, se pegar, pau no empresário, né? Então, o dono da padaria, ele que pega alguém para trabalhar sem registro, para ele ver o fumo que vem do Ministério do Trabalho, né? Então, é isso que eu falo, né? O setor vive o Brasil, né? Não só o setor, não estou falando só do transporte, é o Brasil inteiro, né? Esse é um problema nacional e que está virando cultural, né? Não trabalhar de carteira assinada e só enfraquece isso, assim. Então é o governo jogando contra o governo e quem paga a conta é toda a população, porque tudo o que tiver de aumento de imposto, de encargo, né, investimento, vai sobrar para o mais pobre pagar, sempre, gente, entendeu? Então nós precisamos rever essa questão, precisamos cobrar os nossos parlamentares por uma fiscalização melhor do Bolsa Família, pagar para quem realmente precisa, né? Não é pagar para quem quer, para quem precisa, né? As pessoas, o governo que paga tem que saber para quem está pagando, né? Se aquela pessoa realmente não tem condições de trabalhar, se ela não tem condições de levar o pão de cada dia para casa, né? A gente sabe que tem muita gente que não tem, mas tem muita gente que tem, tá bom? Então fica essa reflexão, fica esse desabafo aqui, porque o setor, a economia do país, ela está afundando, né? Nós estamos em recessão. Quem precisa contratar não consegue contratar, o déficit de mão de obra é cada vez pior, né? Cada vez maior, né? Só de motoristas, a gente vai dar um exemplo, a gente tem um déficit mínimo aí de 300 mil motoristas de caminhão hoje no Brasil, que a gente não consegue contratar, né? Justamente por um desses motivos, né? Mas aí o setor de transporte é mais complexo, né? Que aí entra a questão de segurança, falta de infraestrutura, né? Estradas, pontos de parada, né? Até banheiros, o básico do básico, né? Então o setor de transportes, ele é um setor à parte e que não pode ser medido como os outros, porque o seu colaborador, o seu trabalhador, o seu funcionário, ele está dezenas, centenas, milhares de quilômetros longe da sua empresa, sozinho, e ele por ele, né? Ele por ele, tentando fazer o melhor para levar o pão de cada dia para casa. Então é isso que a gente vem falando aqui. Se o governo
e os nossos parlamentares não saírem da bolha, né, com esse discurso toda hora de direita, esquerda, isso é aquilo, e não resolve nada para a população, né, é muita cortina de fumaça, né, e não vão direto ao ponto, direto na ferida, não vai resolver, tá bom? Então é isso aí. Acompanhe-nos para mais vídeos, trocar ideia, trocar experiência. Tem os nossos eventos justamente para a gente debater esse tipo de questão e achar soluções, né? Tem solução, basta boa vontade de todos, tá bom? União, trabalho, esforço e dedicação. Tamo junto.